Opa! E aí, pessoal, estamos aqui em mais uma série, mais um episódio da nossa resenha católica, tratando aqui da obra do Padre Júlio Maria de Lombardi, Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes. Hoje vamos tratar do capítulo 12, o Papa Sucessor de São Pedro. Então aqui, vamos ver então qual é o desafio do crente, né? Um texto da Escritura pede o crente, ao Padre Júlio, que prove que o Papa é vigário de Cristo e sucessor de São Pedro. Assinado um crente. Eita. Bem, Ele é crente em quê? É isso que eu fico na dúvida, sabe? Padre Júlio fala aqui o seguinte: o amigo quer um texto que prove que o Papa é sucessor de São Pedro. E eu lhe peço um único texto que prove que ele não seja. Tá aí. Esta verdade foi sempre aceita por todos, de modo que, para combatê-la em brecha, precisamos provar com o texto, como pelo bom senso, que estamos errados. Né? Ora, protestante só nega, nada afirma e nem prova. Só quer que nós provemos. Pois bem, provaremos porque a verdade tem provas, enquanto o erro só ataques e negações. Olha aí, que coisa interessante. Pois é. Né? E muitas vezes, isso aqui é importante, porque muitas vezes os católicos entram numa seara e... Então, quer dizer, muitas vezes a gente não tem que provar. Prove você que não foi. Né? Então, nós precisamos aprender com o Padre Júlio a ser mais espertos também. Mas ele vai provar, porque, como ele diz aqui, a verdade tem provas. A mentira é a negação que não. Pois é. Né? Então, Padre Júlio, na sua grande sabedoria, no seu trato sacerdotal de pastor, ele ensina para o crente, porque é o seguinte, você percebe, né, nessas resenhas que nós estamos fazendo na obra do Padre Júlio, o caráter pastoral dele, o cuidado pastoral dele com essas pessoas, né? Ele não só quer respondê-lo, mas quer ensiná-lo, certo? A gente vê isso muito presente aqui nas obras do Padre Júlio. A Padre Júlio fala aqui o seguinte: Cristo transmitiu, né, o seu poder aos apóstolos, né? Isso. Cristo transmitiu esse poder unicamente aos apóstolos. Assim, antes disso, deixa eu retornar um pouquinho. Eu quero ler aqui Mateus 28, 18 a 20. Jesus fala aqui o seguinte, que isso aqui é muito importante para a gente seguir aqui o raciocínio. Jesus fala o seguinte para os apóstolos, ele fala isso para os apóstolos, não é para o povo. Isso é muito importante notar. Ele fala para o grupo dos 12. Me é dado todo o poder no céu e na terra. E depois ensinai a todos os povos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Pois é. Bem, preste atenção, até a consumação do mundo. Isso vai ser importante porque os apóstolos eles iam durar até a consumação do mundo, Ranieri? Claro que não. Não, Mas, eles iam morrer. Mas eles deixariam Certo? discípulos, né? Eles deixariam bispos, Exato. deixaria hierarquia e a igreja iria continuar. Exato. Então, quando Cristo está falando com eles, Cristo não está falando para a pessoa deles, mas para o que eles representavam e significavam para a igreja, que eram os bispos da igreja, os príncipes da igreja. E morrendo os apóstolos, outros deveriam sucedê-los nesse poder, né? Nesse ministério. A própria Bíblia dá vários exemplos disso. Quando Judas morreu, os apóstolos escolheram Matias para sucedê-lo. Então a sucessão apostólica, existem inúmeras provas dentro da Bíblia da sucessão apostólica, tá certo? Então não faz nenhum sentido, o Padre Júlio fala aqui, de Cristo falar que estaria com você até a consumação dos tempos, se eles não iam durar até o final dos tempos. É claro que Cristo falou isso porque ele estava se referindo à igreja ali, né? A hierarquia da igreja, quer dizer, aos príncipes da igreja, aos bispos, esses sim deveriam existir até a consumação dos tempos. Olha que maravilha, que sabedoria, né?
E não que só Padre isso, Júlio e nos que as traz. portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, Coisa esta fantástica. igreja nunca poderá ser vencida, ela nunca poderá ser corrompida pelo erro. Isso são promessas de Cristo. E aí o contraponto é, isso aconteceu no protestantismo? Ao contrário, né? O que a gente viu foi um movimento, uma revolução que hoje se conta inclusive entre 30 mil denominações. Há quem diga que há mais. Outro dia alguém disse que estava errado, que estavam se ensinando errado, que tinha 30 mil denominações. Havia apenas 9 mil. Tu já pensaste que situação? Brincadeira, né? Quer dizer, É brincadeira. mas ainda assim, vamos contar, são 9 mil. Você acha pouco uma situação dessa? Absurdo. Então, a igreja, veja, a igreja ela não pode se dividir, a igreja é uma só. Ela está em unidade com os seus bispos, né? Com o seu clero, com o cabeça que é Cristo. A igreja é uma só. Não são várias igrejas. A igreja Exato, o é uma apóstolo só. Paulo, Há né, uma quando só igreja. fala Ela sobre... é una, ela é santa e ela é católica. Isso, o apóstolo Paulo, quando fala do corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Um só corpo, Isso. uma só fé e um só batismo. Está lá na carta aos Efésios. Quando ele fala em Coríntios sobre o corpo místico de Cristo, também ele está falando ali da igreja una, porque Cristo só tem uma esposa. Pois é. Cristo não é um sultão, um sultão, né? Um sultão que tem muitas esposas. A esposa de Cristo é uma só, né? Então é isso. Jesus tem Aí, esposa, Padre ele Júlio... tem concubinas. Exatamente, né? Quer dizer, não tem um harém, É. né? Então o Padre Júlio fala aqui que Cristo transmitiu esse poder, o poder que ele tinha, unicamente aos apóstolos, né? Não só aos apóstolos presentes. Quer dizer, não pode ser, pois os apóstolos deveriam morrer um dia, como todos os homens morrem. E ele diz, né? Estarei convosco até a consumação do mundo. Pois é. Mas ele, né? Então, para alguns protestantes, Jesus deve ter dito: estarei convosco até o fim da vossa vida. Pois é. Se fosse, né? Se o episcopado, se essa fundação da igreja não deveria permanecer ali após a morte dos apóstolos. É fantástico isso daqui. Pois é, e é tanto que ele Certo? diz assim que Cristo ele tem todo o poder, ele é o próprio poder, né? Ele é o próprio poder criador. Então, Perfeito. Cristo tem o poder. E o que ele faz? Ele transmitiu este poder, isso que você está dizendo. E ele transmitiu a quem? Os seus sucessores. E essa sucessão começa a partir de quem? De São Pedro. Que depois Exato. faz o seu sucessor, faz Lino, e assim vai sucessivamente, né? Quer dizer, Até o Papa Francisco. até o Papa nos nossos Francisco, tempos, até agora. Ou seja, de forma ininterrupta. né? Outra coisa aqui também que o Padre Júlio fala é sobre Mateus 16, 18, Sim. né? Boa. Que é uma passagem muito clássica, Sim. em que Jesus fala assim: tu és Pedro, né? Quer dizer, Pedro, Jesus está mudando o nome de Pedro. Antes ele era chamado de Simão, tá? Para os menos informados, né? O nome judaico de Pedro era Simão. Só que Jesus dá um novo nome a ele, como fez para Abraão, certo? Abraão era Abrão. Como ele deveria se tornar o patriarca de muitos povos, Deus muda o seu nome para Abraão. Tá certo? Jacó, que deveria dar origem ao novo povo de Israel, Deus muda o seu nome para Israel. Então, na Sagrada Escritura, quando Deus muda o nome de alguém, isso tem um significado muito grande. Tá certo? E o próprio Deus, que mudou o nome de Abraão e de Jacó para Israel, mudou o nome de Simão para Pedro. Será que isso não tem significação nenhuma, minha gente? Isso não significa nada? Certo? Então, Jesus fala aqui: tu és Pedro, né? Eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pois é. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra Que ela. maravilha. Mateus 16, 18, né? E Padre Júlio comenta aqui o seguinte:
Como isto é claro e positivo, Jesus muda o nome de Simão em pedra, que no aramaico é Kefas. Significa pedra e Pedro, uma única palavra. Como em francês, Pierre é o nome de uma pessoa e o nome do minério de pedra, né? E aqui Padre Júlio comenta sobre as mudanças que Deus faz também no Antigo Testamento, né? Então, é muito significativa essa mudança. É porque todas as vezes que ele faz uma mudança, aquela pessoa tem uma grande importância, é dada a ela uma grande missão da parte de Deus. Como foi com Abraão, como foi com Jacó, como foi com Pedro. Né? Então, exato. E durante 15 séculos, viu, Ranieri? Ninguém nunca questionou que a pedra que Jesus se referia fosse Pedro. Pois é. Nunca houve. O Espírito Santo estava errado durante 1500 anos, já pensasse. Chega a ser uma blasfêmia, né? Quer dizer que o Espírito Santo estava errado durante 1500 anos, aí depois surgiu o protestantismo, aí agora sim, o Espírito Santo veio e agora iluminou a mente, né? E a compreensão dos cristãos. Isso inclusive é pecado você ter um tipo de conduta como essa. Agora, exato. Eu queria falar, ainda para a gente não deixar de falar sobre o que você acabou de mencionar, que consta em Mateus 16, 18, sim. A fundação que Cristo, essa mudança, e que Cristo vibra com a declaração, com a afirmação de São Pedro, é isso que eu quero dizer. Sim. Tem uma Bíblia protestante, está aqui, ó, chamada Bíblia Brasileira de Estudo, editada nada mais, nada menos pela uma editora também muito respeitada, a editora Ragnus. E deixa só aqui, ó, o editor geral dessa Bíblia é um dos maiores linguistas, um homem de uma envergadura de conhecimento das línguas bíblicas, envolvidos em vários trabalhos de traduções na Bíblia, não só no Brasil como no mundo, é o pastor Luiz Saião. Os protestantes conhecem muito bem o Luiz Saião, né? É muito conhecido, né? Muito respeitado. Muito, né? Respeitado. Luiz Saião, inclusive, no meio protestante. Ele faz parte de comissões internacionais e de traduções da Bíblia. Um homem que. Ele é o editor, não é? Geral daqui, de uma Bíblia editada pelos protestantes, a editora protestante, aqui, ó, estou mostrando aqui a Bíblia. Bíblia de Estudo, Bíblia Brasileira de Estudo. Veja o que ele diz aqui sobre essa passagem de Mateus 16, 18. Vamos lá. Sobre esta pedra. Que pedra é essa sobre a qual Jesus promete edificar a sua igreja? Diz ele, as principais interpretações são as seguintes. Primeiro, a pedra é a confissão de Pedro, tu és o Cristo, versículo 16, que deve ser compartilhada por todas as pessoas que se tornam participantes da igreja. A segunda interpretação, a pedra é o próprio Jesus, conforme Pedro mais tarde ensina, na sua primeira epístola 2, capítulo 2, versos de 5 a 8. A terceira interpretação, a pedra é Pedro, como representante dos apóstolos, que juntamente com os profetas constitui fundamento da igreja. Efésios 2 e 20. As duas primeiras posições se baseiam na distinção, né, de Petros e Petra, mas essa interpretação torna a frase muito pouco natural. Contra a segunda posição pesa ainda o fato que Jesus se apresentar aqui não como fundamento da igreja, mas sim como seu construtor. A interpretação mais natural, veja a honestidade agora intelectual de um protestante, do texto, a interpretação, a gente está tratando de hermenêutica. A interpretação mais natural é a terceira, principalmente por causa de Efésios 2 e 20. Agora, isso não significa em absoluto concordar com a posição católica romana que veio Pedro como primeiro Papa, e muito menos com a doutrina da infalibilidade papal. Tudo bem, veja, eu até compreendo que ele coloque isso, mas tem que reconhecer que diz Jesus Cristo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra é Pedro, edificaria a minha igreja. Então, perfeito. Luiz Saião, outra coisa, para corroborar mais ainda, se você me permite, nós temos aqui, ó, naquela mesma coleção, Alessandro, comentário do Novo Testamento,
que é Vou me ditado lascar todinho comprando isso aí, rapaz. Eu vou ficar pobre. Vale a pena. Da editora Cultura Cristã. Vou falir, Ranieri. Vou falir desse jeito aí. Rapaz, olha, pra você ter uma ideia, o grande William Hendricks, se eu não estiver aqui enganado, depois alguém pode me corrigir, ele dominava, além das línguas bíblicas, 16 idiomas. O homem era um gênio, tá certo? E trabalhou a vida toda aqui sobre essa coleção aqui de comentários bíblicos. Uhum. E ele diz aqui, ó, comentando acerca dessa passagem, né? O significado porque eu não vou ler tudo, vou só logo no que interessa, certo. né? E diferentemente... Vai no filé mignon. Outra coisa, para ninguém ficar já imaginando que eu estou tirando do contexto, não, o contexto não. Aqui é o que ele chega na conclusão dele, de toda a discussão, ele vai chegar e vai dizer o seguinte, ó. O significado você é Pedro, isto é, rocha, e sobre esta rocha, isto é, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Nosso Senhor está falando em aramaico, provavelmente tenha dito, eu disse a você, você é Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Jesus, pois, está prometendo a Pedro que ele está para edificar sua igreja sobre ele. Eu aceito esse ponto de vista. Quem está dizendo isso aqui, ó, é o William Hendricks. Não é qualquer, assim, como que eu posso dizer, qualquer protestante. Não é exegeta de fundo de quintal de beira de estrada, não. Exato. Veja, não é um comentário de uma editorazinha aí, né? Sem muita expressão, é da Cultura Cristã. Boquinha Editora não é da Boquinha Editora não. Tá aqui, ó, na página 204. O significado você é Pedro, vou repetir, isto é rocha, e sobre esta rocha, isto é, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Nosso Senhor está falando em aramaico, provavelmente tenha dito, e eu disse a você, você é Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Jesus, pois, está prometendo a Pedro que ele está para edificar a igreja sobre ele. Eu aceito esse ponto de vista. Pronto, tá aqui, ó. O reverendo William Hendricks falou sobre isso. Se o Padre Júlio tivesse com o Luiz Saião e tivesse conhecimento do Luiz Saião na época, né? E do William Hendricks, ele teria usado no livro dele. Pois é. E olha só que interessante, né? Aqui, Jesus age como construtor. É aquele que edifica a igreja. Né? Então não faz sentido nenhum ele dizer assim, ó, tu é a pedra, mas a pedra sou eu. Quer dizer, é um negócio, é um duplo carpaccio, né? É uma volta, é de uma desonestidade intelectual isso daí. Então você veja aqui que o Ranieri trouxe 2 especialistas protestantes, né? De renome. Que através de renome, não é beira de estrada e nem fundo de quintal, diga-se de passagem. E o texto, na hermenêutica, na exegese, os caras reconhecem, não, Jesus está falando que Pedro é a pedra mesmo. Pois é. É isso aqui. Que é o que a Igreja Católica sempre ensinou, minha gente. Sempre foi isso. E os santos padres da Igreja não ensinaram diferente disso. Tá certo? Algumas vezes, quando São Pedro refere-se a Cristo como pedra, não tem nada a ver com essa passagem aqui. Porque Cristo era pedra angular. Lembra-se disso? Ele era a pedra angular que os construtores rejeitaram. Quem eram os construtores? Jesus fala lá, né, no Evangelho de Mateus, que os escribas e fariseus estavam na cadeira de Moisés. Eles rejeitaram o Cristo. Eles rejeitaram a pedra angular. Tá certo? Então tem momentos em que Jesus é a pedra e tem momentos que Jesus constrói. Aqui ele é o construtor. E Pedro é uma pedra participada. Porque o fundamento é o Cristo, obviamente. Né? E Pedro é uma pedra participada. Por quê? Porque Jesus vai para o céu, mas a igreja ela tem que ser visível. Ela tem que ser visível. A igreja é uma sociedade. Certo? Uma sociedade, ela não existe sem a sua visibilidade, sem a sua hierarquia. Certo? Então, como poderemos saber onde está a igreja? Que é onde está o Papa. Pois é. Onde está o Papa está a verdadeira igreja. E eu quero, se você me permite, Ranieri... Claro, meu amigo. Fica à vontade. Eu quero ler um trechinho de um livro aqui. De um livrinho aqui, eu não sei se tu conhece, viu? Sim.
Esse aqui, ó, Em Defesa da Fé Católica, nas questões mais difíceis. Rapaz, é de um grande amigo meu, rapaz, é Alessandro Lima, o autor desse livro. Rapaz, eu já vi falar, viu? Nesse cara. A gente boa ele. Aqui na página 232, tá? Esse Alessandro Lima aí que tu tá falando, fala aqui o seguinte, né? Ele tem um artigo que citado nesse livro aqui, que é o seguinte: com a Sé Romana devem estar em comunhão os cristãos do mundo inteiro. Tá certo? Eu não vou ler esse artigo aqui, tá? Esse artigo está nesse livro e você encontra também no site Veritatis, tá? Se você procurar lá, é por esse título: com a Sé Romana devem estar em comunhão os cristãos do mundo inteiro. Se você botar no Google, vai dar o link lá desse artigo. O autor desse artigo, esse Alessandro aí, já ouvi falar, viu? Já ouvi falar desse camarada. Ele cita aqui um texto de Santo Irineu muito interessante, tá? Santo Irineu, ele foi discípulo pessoal de São João Apóstolo, não, de São Policarpo, de Esmirna. E São Policarpo isso. foi discípulo de São João. Isso. Então a proximidade de Santo Irineu com São João é tremenda. São João seria o avô espiritual, né? Vamos dizer assim, né? Isso. O avô espiritual de Santo Irineu, tá certo? Olha aqui o que Santo Irineu fala sobre isto, sobre a Igreja de Roma, o primado da Igreja de Roma, certo? Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta por toda igreja e por todos que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parece com que essa gente, os hereges gnósticos, né, que está aqui especificamente, vai delirando. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-emos à maior, a mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela. Com efeito, deve estar necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição dos apóstolos. Santo Irineu de Leão, na sua obra Contra as Heresias, livro 3, ano 202 da Era Cristã. Isso aqui é fantástico. Rapaz, esse finalzinho seu aí, rapaz, corrobora exatamente com Santo Agostinho, né? Que diz: Roma falou, causa encerrada. Acabou. Né? Então, os primeiros cristãos sempre souberam disso, certo? Que a visibilidade da igreja, né, está na igreja de Roma. É a igreja que é sinal, que é ponta, que é farol de toda a cristandade. E sempre foi assim. Olha, e assim será. Deixa eu aqui completar tuas palavras, rapaz. Eu não quero nem falar, porque é tão bom a gente recorrer. Foi assim que eu cheguei também na Santa Igreja. Foi buscando as fontes primárias. Buscando lá na patrística, na história da igreja, os grandes santos, os grandes homens da igreja. E o Conselho Ecumênico de Éfeso tem um discurso de Filipe que eu acho extraordinário. Ele diz assim, ó, e daqui a pouco eu digo qual é o livro. Ninguém duvida, pelo contrário, por todos os séculos foi conhecido que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe e cabeça de todos os apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano. E a ele foi dado o poder de ligar e desligar os pecados. A ele e aos seus sucessores vive e julga até o presente e para sempre.
Diz aqui também Basílio Magno de Cesareia: onde está Pedro, aí está a igreja. Onde está a igreja, aí está Cristo. Ambrósio de Milão: onde está Pedro, aí está a igreja de Jesus Cristo. Meu amigo, é tanto testemunho. Eu tenho tantos aqui. Olha aqui, eu vou mostrar nesse livrinho. Não sei se você conhece, rapaz, esse livro aqui. E olha que é uma edição básica. Existe a edição completa. É A Fé Primitiva. É de um cidadão, um advogado muito conhecido, apologista. Não sei se você conhece o nome dele. É Carlos Martins Nabeto. O livro é esse aqui, ó. Oh, rapaz, eu ouvi falar. Bom demais. Tu já ouviu falar desse homem, né? Já ouvi falar. Rapaz, eu já ouvi falar que ele tem uma grande importância na vida e na conversão de um grande amigo meu, Alessandro Lima. Né? É verdade. Pois é, ainda hoje conversei com ele. Então, esse livro aqui do Nabeto, meu amigo, isso é uma riqueza. Assim, eu sou grato a Deus por ter homens com esse desprendimento e fazer trabalhos como esse. Só aqui são 1.600 citações, sentenças. Eu tenho a edição master aqui. Rapaz, você não me faz inveja não. Mostra aí para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque essa eu também tenho, viu? Olha aí. Essa aqui é a edição selvagem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Edição selvagem. Rapaz, o Cabra fez um trabalho aqui, ó. Carlos Martins Nabeto. 4.970 sentenças. Jesus do céu. Queridos, adquiram essa obra porque ela é magnífica, ela é magnânima, tá certo? E aqui vocês vão ver a fé de sempre, do 1º século até o 9º século, mais ou menos, que foi o período patrístico, né? E o Carlos é um gigante. E eu tenho a grande graça de tê-lo como meu irmão e meu confrade. Rapaz, hoje eu tenho esses dois grandes amigos. Eu tenho mais, né? No grupo, né? Mas tenho você e tenho ele também. Então, pois é isso aí, meu gente. amigo. É isso aí. Certo? Então não tem protestantismo, não tem ortodoxo, não tem nada. A verdade é esta. Pedro é a pedra. Pedro é a ponta. Pedro é o sinal. Pedro é o chefe da igreja. Sempre foi assim. Perfeito, meu amigo. Ótimo. E assim permanecerá até o fim dos tempos. Amém. Não, meu eu querido? creio nisso, perfeitamente. Quem disse isso foi nosso Senhor. Amém. Então é isso aí, minha gente. Obrigado por mais esse encontro. E o próximo encontro, vamos falar do quê? Ih, rapaz, aqui é bom, viu? Rapaz, a gente vai começar. A confissão. A gente vai. Confissão. Vai começar aí. Nosso próximo encontro, vamos tratar então da confissão. Começar a trabalhar aqui os sacramentos da igreja, né? Maravilha, gente. Obrigado pela audiência. Compartilhem esse vídeo, tá? Com seus parentes, com seus amigos, né? Eu tenho certeza que eles vão... Tem informações aqui que a Globo não mostra, tá? O que está falando aqui a Globo não mostra. E muitos protestantes, muitas vezes as igrejas protestantes não mostram, principalmente. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Um abraço, até mais. Fique com Deus.